estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais de todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então reuniu os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais de todos os governadores das províncias, vieram à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro pregoava em alta voz, dizendo a vós os povos, nações e línguas: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorai a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos ouviram o som dos instrumentos, se prostraram-se diante da estátua, todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Naquela ocasião chegaram os homens caldeus e acusaram os judeus, falando para o rei: ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens pelos quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. O rei Nabucodonosor se irou, mandou chamar os três, trouxe perante ele e disse: porventura, de propósito, vocês não querem servir os meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora estáis prontos, quando ouvirdes o som dos instrumentos. Quando vocês ouvirem, vocês devem prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se vocês não adorar, serão lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu os três e disse: não necessitamos de responder sobre esse negócio. O nosso Deus, a quem nós sirvamos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se ele não o livrar, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei encheu de furor, ficou de semblante caído para os três, falou e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, e ordenou aos homens, o exército que estava ali, que atasse os três, e que lançasse eles na fornalha ardente. Esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam os três, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor espantou, levantou depressa, falou aos seus capitães e perguntou: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade. Respondeu ele e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, chamou pelos 3,
servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E saiu agora os três do meio do fogo, reuniu os sátrapas, as autoridades ali. Como o fogo não tinha poder algum sobre os corpos daqueles homens, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo havia passado sobre eles. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a lei do rei, ou violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus que eles criam. Por mim, pois é feito um decreto, disse o rei, que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmãos, o texto é um pouco extenso, mas a gente não pode deixar de ler o texto completo para a gente compreender a mensagem que o Senhor tem na palavra dele. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre um tema, fidelidade incondicional. Fidelidade incondicional. Gostaria de refletir com os irmãos, dentro desse capítulo 3, nesse tema. Nós observamos aqui, quando o rei Nabucodonosor faz essa imagem, essa estátua, e convoca as pessoas para estarem ali naquele lugar, para aquele momento especial na vida do rei, um reconhecimento, com certeza, do seu trabalho, da sua desenvoltura na frente do povo. Era um momento importantíssimo na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor resolve fazer essa obra, essa imagem, e convocar essas pessoas, reunir as autoridades, convocar o povo da província da Babilônia para que se comemorasse esse momento. Só que, no meio dessa gente, havia aqui uns homens judeus, que Nabucodonosor constituiu como autoridade por ali. Esses homens eram homens servos de Deus. O que aconteceu aqui foi que quando as pessoas convocadas para esse momento, diante da imagem que o rei constituiu, eles ouviram o som dos instrumentos, como o pregoeiro, ele proclamou, ordenou, através de um decreto que o rei já tinha colocado. O pregoeiro avisa para a população, para que eles pudessem vir para esse momento de festa. Quando as pessoas ouvem esses instrumentos tocarem, eles se dobram diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Todos dobram diante. Mas 3 homens destacam no meio dessas pessoas. 3 homens não se dobram. Quando ficaram sabendo as autoridades que esses 3 homens não prostraram diante da imagem, eles se sentiram ofendidos. Eles contaram, os caldeus, e eles falaram para Nabucodonosor do que esses 3 homens tinham feito. Vamos imaginar nessa noite uma cena na cidade de Caratinga, uma imagem dessa colocada, e as autoridades convocou o povo todo para poder estar lá na praça, e diante dessa imagem, todo mundo lá ouviu os instrumentos, e assim que ouviram os instrumentos, começaram um por um se dobrarem diante da imagem que foi decretada pelo rei. E as pessoas dobravam, mas 3 homens manteve-se a sua postura diferente. Eles se destacaram ao ponto dos caldeus entregá-los ao rei. E o rei agora chamar a atenção deles e falar para eles: olha, vocês estão desafiando,
vocês não estão obedecendo a uma ordem do rei, uma ordem, um decreto real, uma autoridade. Eles mantêm a sua posição. E o rei chega ao ponto de falar para eles assim: olha, se vocês não se dobrarem diante das minhas ordens, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo. Se vocês não obedecerem, estáis prontos, no versículo de número 15, quando vocês ouvirem agora, não tema de novo, porque vocês vão ser lançados, vocês estão desafiando, vocês estão desobedecendo. E aí o rei fala assim: se vocês não adorar, no versículo 15, vocês vão ser lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Irmãos, vamos parar um pouquinho para a gente pensar aqui. Isso aqui era uma palavra do rei. Isso aqui não era uma palavra de qualquer pessoa. Era o rei. Eles mantêm de pé por causa da fé que eles têm no Senhor, pela fidelidade deles a Deus, ao ponto de desafiar um decreto real. Para alguém pode pensar: mas que loucura! É loucura, a fé é isso mesmo. Tem hora que a fé é isso mesmo. É desafiante. Bater de frente com o rei, por fidelidade a Deus. O nosso tema aqui, fidelidade incondicional a Deus. Eles não estavam nem nas suas terras, eles estavam longe. Eles estavam na Babilônia. Poderiam aprontar longe de casa, mas não, eram fiéis ao Senhor, independente de qualquer circunstância, se está na igreja, se não está, se está na sua cidade ou se está longe, eles temiam ao Senhor, que tudo vê, e que está onde? Em todos os lugares. Eles eram pessoas que estavam em terra estranha, mas mesmo assim eles não quiseram agradar, fazer média com o rei. Eles tinham a fidelidade no coração ao Senhor. E eles mantêm a sua postura e ficam firmes de pé na presença de Deus. Não é aqui um desafio ao rei por desafiar, é uma fidelidade a Deus que ocasionou um desafio. Isso aqui não era uma pirraça deles com o rei, não. Era uma fidelidade deles ao Senhor, que foi uma reação que eles tiveram de não se dobrar diante de algo que era considerado e é considerado pecado. Porque eles conheciam, eles tinham os ensinamentos no seu coração de Deus, de que eles não deveriam dobrar diante de nada e de ninguém para adorar, que somente o Senhor é o único que é digno de ser adorado, mais ninguém. E aí, queridos, eu fico pensando no negócio, diante do rei, quantas oportunidades eles não poderiam pensar: eu estou fechando as minhas portas, tem gente que fala assim: você não pode fechar as portas, você tem que ceder, não é assim? Para você abrir oportunidades. Querida, a fidelidade incondicional desses homens, eles não queriam saber se eles iam ficar mal relacionados com o rei, eles queriam saber se eles estavam bem relacionados com o rei dos reis, que é o nosso Senhor. A maior importância para você, para nós, é sermos fiéis a Deus, ao Senhor. É lógico que, nesse momento, olhando para nossa vida humana, as portas estavam fechando, sim. Como que esse rei agora, se precisasse de alguém lá no seu reinado, ia chamar os três? Não ia até então, porque eles estavam em desobediência. Mas eles estavam em obediência a Deus, ao Senhor. E agora, quando eles mantêm essa postura e o rei ameaça eles, olha, está escrito assim na minha Bíblia, mas está assim, versículo 15: agora, pois, estáis prontos. Isso aqui é na segunda oportunidade. Na primeira ele já não tinha se dobrado, agora na segunda, olha, estáis prontos. Isso aqui é ameaça. Isso aqui é ameaça. Sabia que isso aqui é uma ameaça? Estáis prontos. Olha, na primeira você se manteve de pé, me expôs diante do povo, as pessoas estão aí, sabe, reclamando que vocês não obedecem. Agora estáis prontos, viu? Porque senão vai ser pior para vocês.
quando vocês ouvirem os instrumentos, vocês devem se dobrar diante da imagem. Mas se não, olha aqui a ameaça, no versículo 15, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo. Não vai haver oportunidade para vocês. Isso é a ameaça. Se vocês não se dobrar, vocês vão ser lançados na mesma hora. Não tem choro, não tem mamãe, papai, misericórdia, me ajuda, não. Vocês vão ser lançados. Isso aqui é ameaça. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele não desafia a fé dos três, mas ele desafia o próprio Deus. E fala assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não conhecia o Senhor. Porque ele fala: e quem é o Deus? Não existe nenhum Deus que pode livrar você das minhas mãos. Isso é ameaça. Respondeu os três. Respondeu os três. Presta atenção na resposta dos três. Fidelidade incondicional ao Senhor. O que os três respondem? Eles disseram ao rei assim: não necessitamos de te responder sobre isso. O rei aguardava que eles cedessem. Tudo bem, rei? Tudo bem, nós vamos fazer, né? Nós vamos baixar, tudo bem. Desculpa, né? Perdão pela nossa postura. Eu prometo para o Senhor que nós vamos ceder. Mas ele diz: não necessitamos de responder sobre esse negócio. No 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, os três, falando o Deus deles, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a fidelidade deles ao Senhor, incondicional, no versículo 18. Eles dizem assim: e se não, em outras palavras, e se o Senhor não nos livrar da fornalha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Isso aqui é fidelidade condicional. Olha, o Senhor pode livrar a gente sim da fornalha e das suas mãos, mas se Ele não livrar, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor construiu e os seus deuses. Sabe qual que é a mensagem desse versículo, irmãos? Essa aqui, ó: se Deus nos guardar, amém. Se Ele não guardar, nós vamos morrer todos queimados, mas fiéis ao nosso Deus. Isso é incondicional. Eles não falaram assim: olha, Deus vai nos guardar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos guardar porque Ele é bom, Deus vai nos guardar. Ele falou assim: olha, Ele pode nos guardar, Ele tem poder para isso, mas se Ele não quiser guardar, Ele não vai guardar. Mas por Ele não guardar, eu não vou ceder, porque a minha fé não é baseada naquilo que Ele me dá. A minha fé não é baseada nas respostas positivas que eu penso que é boa para mim. A minha fé é baseada nas Escrituras Sagradas, naquilo que eu conheço dele. Não é nos resultados. Isso aqui fica uma grande mensagem para nós. Fica uma grande mensagem para nós. Que é: se Ele guardar, porque há pessoas que pensam assim: ah, se Deus fazer isso para mim, eu vou para a igreja. Não é assim? Se Deus fazer isso para mim, eu vou servi-lo. Se Deus fazer aquilo, eu vou servi-lo. Se Deus me der essa resposta, eu vou. Se Deus fizer isso, você está entendendo? Eles mostram uma fidelidade incondicional, porque, olha, não importa os resultados, se for negativo, eu vou continuar fiel. Se Deus me dá, eu estou firme com Ele. Se Ele não me dá, eu continuo firme com Ele. Se a minha família vai bem, eu continuo firme com Ele, mas se a minha família dissolver e até mesmo se acabar, eu continuo fiel ao Senhor. Se eu estou empregado, eu estou fiel a Ele. Se eu fico desempregado, eu continuo fiel ao Senhor do mesmo jeito. Porque a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade a Ele não pode ser baseada naquilo que Ele nos dá. Sabe? Ah, se Deus, como que Deus está abençoando a minha família? Eu estou firme na igreja, amém.
Mas o dia que, porque acontece na família de crente e não crente, viu, irmãos? Crises e problemas, não é? Não é isso? O dia mal vem para todo mundo, não vem? Quando chega o dia mal, aí a gente fala assim, puxa, aquele rapaz era tão cheio de fé, mas ele se afastou, né? Ele era tão fiel, como que aquela mulher era firme, fiel, mas veio a dificuldade e ela se afastou. Isso aqui, esse versículo já dava para nós terminarmos por aqui, nessa noite. A fidelidade que nos é apresentada por esses 3 rapazes é essa. Faça sol, faça chuva, eu estou com o Senhor. Com saúde ou doente, eu estou com o Senhor. Com crise ou sem crise, eu estou com o Senhor. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me guarda da fornalha. Claro que eles queriam, irmãos, e acreditavam nisso, mas eles estavam cientes que Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus não é influenciado por ninguém. Não é porque se eu gritar mais, Deus vai fazer. Não é porque se eu falar mais alto, ou se eu, sei lá, tiver alguma coisa, vai impressionar Deus. Nada impressiona o nosso Deus. Ele faz tudo como lhe apraz. Ele faz tudo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quiser fazer. Agora, se Deus não quiser fazer, ninguém vai fazer Ele fazer. É isso que os 3 traz para nós. Mas a fidelidade precisa continuar independente de qualquer resultado. Se o médico falar, olha, você está com muita saúde, glória a Deus, mas se ele falar assim, olha, você, dando um exemplo, tá, irmão? Não é sendo pessimista não, você vai viver mais 1 ano aqui. Aí, Senhor, não. Deus pode fazer, Deus pode aumentar, Deus pode fazer um milagre, se Ele quiser. Se Ele não fizer, precisamos continuar firmes na presença do Senhor, do mesmo jeito, caminhando com o Senhor. E os 3 mantêm a sua postura. No versículo 19, o rei Nabucodonosor encheu de furor. Imagina uma autoridade como ele. Mudou o aspecto do seu semblante contra os 3. Ficou enfurecido. O sangue ferveu. Com certeza ele deve ter pensado assim, gente, ninguém nunca me desafiou desse jeito. Ninguém nunca teve essa audácia, né, de se levantar desse jeito. Só esses 3. Deixa esses 3 comigo, se eles não cumprirem o decreto que eu coloquei. Porque nenhuma autoridade gosta de ser desafiada. Nenhuma autoridade. Algumas acham que são Deus. Algumas têm certeza que não é? Algumas têm certeza que eles sentem uns deuses. Não estou generalizando. Tem alguns que sentem Deus, um dominador, dono, tem prazer em ver o outro se submeter, né? Tem prazer em ver a vida do outro na mão dele. A vida dos 3 estava na mão do rei. Eu posso tirar as suas vidas se vocês não obedecerem. O rei achava que estava, mas a vida dos 3 estava nas mãos do Senhor, estava na mão do nosso Deus. Ele diz agora, ata esses homens, porque eles desobedeceram, não se dobraram, ouviram o som dos instrumentos, e agora não obedeceu. Ata eles, ata os 3, ordenou os homens mais poderosos que estavam lá. Eles foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora, nós vamos perceber que eles mantêm a sua postura diante do rei, não cede, e por não ceder, eles são lançados na fornalha que estava acesa. E agora o rei fala no versículo de número 22, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava acesa, a chama do fogo matou os homens que carregaram os 3 para lançar. Os 3 homens
caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 23, presta atenção no detalhe aqui. Caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente, amarrados. O rei Nabucodonosor se espantou depressa, levantou e falou aos seus capitães: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Olha a observação aí. Nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Eles responderam: sim, lançamos. 25, eis que eu vejo 4 homens soltos. Viu, irmãos? Foram lançados 3 atados. E o rei agora vê 4 homens soltos. Está percebendo? Soltos. Cadê as cordas? Ou as correntes? Ou o que eles usaram para amarrar os 3? E o quarto? Quem é esse quarto? Vocês percebem que Deus estava com eles ali? O rei fala assim: um aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. É um estranho, não é alguém daqui. O aspecto da aparência dele é o filho dos deuses. O quarto homem, nós sabemos muito bem quem que é. O quarto homem é o nosso Senhor, que estava lá com eles, que guardou eles do fogo. E vocês percebem que eles estavam desatados? Isso nos ensina que nenhuma força humana pode parar alguém que está debaixo da bênção do Senhor. Não existe leis nenhuma no mundo inteiro que pode parar alguém que está debaixo da bênção de Deus. Não existe autoridade, decretos, nada que pode parar alguém que está debaixo do propósito do nosso Senhor. O fogo, irmãos, olha o desafio. Fogo não queimar. Isso aqui não é história, isso aqui é real. Desafia a ciência, desafia os estudiosos aí. Como explicar? Nós que conhecemos o Senhor podemos explicar muito bem que o nosso Deus é todo-poderoso mesmo. Ele estava ali presente, agora eles estavam desatados, não há mais impedimentos para eles poderem andar ali dentro daquela fornalha que estava superaquecida. E agora, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, gritou pelos 3 servos do Deus Altíssimo. Agora ele reconhece. No início do texto nós lemos que ele falou: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas agora ele muda a sua fala, à porta da fornalha, e fala assim: servos do Deus Altíssimo. Houve uma mudança de entendimento. Quem é o Deus? Quem é Deus? Qual Deus que vai poder livrar? Agora ele diz assim: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então os 3 saem no meio do fogo, livres, reunir as autoridades para dar uma olhada, para poder ver o corpo deles, para poder fazer uma perícia, né? Vamos olhar, analisa aí, realmente o que está acontecendo, se isso é real. Olha aí as vestes deles, dá uma olhada no cabelo, dá uma olhada nas capas, dá uma olhada no chapéu, nas suas vestimentas, e vê aí a resposta sabe qual foi? O fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo havia passado sobre eles, nem cheiro, nem aquele sapecado que dá no braço quando você queima na sua casa, e dá aquele sapecado, nem isso não tinha, porque Deus estava guardando eles.
E Nabucodonosor agora muda sua postura diante disso e decreta, faz um decreto novo. E ele decreta que, olha, ninguém mais vai poder servir a outro Deus ou blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque esse Deus, como esse Deus não há outro Deus que possa livrar como Deus desses três. Queridos, e esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. Esse mesmo Deus que estava com os três é o Deus que está com a gente continuamente. Ele não mudou, ele não esqueceu como que age. O tempo não deixou o nosso Deus diferente. Ele continua o mesmo. A palavra diz assim: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus continua com todo o poder. Nosso Deus continua com toda a autoridade. Nosso Deus continua soberano. Ele continua no governo de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que o mundo está indo, sem rumo, e realmente no aspecto humano sim, mas no aspecto espiritual Deus está governando as coisas. Deus está conduzindo a história para um fim que Ele mesmo quer. Quem são os homens para tentar contra Deus? Não existe. Queridos, e o que isso tem a ver, essa história dos três homens, com nós? Nós que servimos o Senhor também sofremos muitas ameaças enquanto nós estamos caminhando por essa terra. O Senhor Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantas aflições nós não temos passado? Certamente não como os três. Um desafio desse. Mas a igreja do Senhor, ela é como peregrina em terra estranha, não é? A nossa morada não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Mas nós sofremos pressões para não sermos fiéis a Deus, ou para quebrarmos a nossa fidelidade ao Senhor, nos nossos dias. Quantas coisas não têm surgido, quantas leis não têm sido aprovadas contra os princípios do Senhor. E se nós não abrirmos nossos olhos em relação à nossa fidelidade ao nosso Deus, o que será de nós? O que será da igreja? O que será da igreja daqui a 10, 20 anos? Se você olhar para ela 30 anos atrás, você viu uma igreja diferente. E se você ver para ela daqui a 20 anos, será que o meu filho vai querer ser da igreja? Será que os nossos filhos, nossos netos vão querer servir a Deus? Se nós não mantermos uma postura de fidelidade ao Senhor, quando nós vemos que a coisa cristã, os princípios de Deus estão sendo cada vez mais banalizados, e a culpa é minha, quando eu não posiciono. Sadraque, Mesaque e Abidnego posicionou uma fidelidade incondicional diante de Deus. Nós vamos ver que mudou o decreto da Babilônia. O decreto. O rei agora decreta, muda a história lá. Agora o Deus desses três precisa de ser reconhecido aqui, porque alguém teve que se manter fiel. O que isso tem a ver comigo e com você? Se eu e você, se nós não mantermos uma vida de fidelidade incondicional ao Senhor, os nossos filhos estão de olho em nós, tá? O meu filho está de olho na minha postura de fidelidade ao Senhor, e ele está lendo um livro que é a minha vida, fora as pessoas de lá fora, que está lendo a Bíblia em nós. Você é uma Bíblia que o mundo lê, sabia? E se a gente banalizar, abre uma brecha aqui, abre um precedente ali, isso aqui não tem nada a ver, é só uma dobra, o que tem, gente? Nós vamos dobrar diante disso aqui, e depois nós levanta, e vai pedir perdão a Deus. As pessoas estão de olho, a família da gente está de olho. O Senhor Jesus diz que a igreja é o sal da terra. Que sal é esse? Que precisa de salgar, não pode perder o sabor, porque senão para nada mais presta não ser lançado fora e pisado pelos homens. A igreja é a luz do mundo, e o Senhor busca, espera de mim, espera de você, uma fidelidade condicional, uma fidelidade, uma postura
Há uma pesquisa aí, eu não sei a fonte agora para poder falar, que diz que os homens ainda influenciam as suas famílias, muito, em vários aspectos. Bom, primeiro, se o homem falar assim, hoje nós não vamos na igreja, não generalizando, mas a maioria das mulheres fala, beleza, tudo bem, vamos ficar em casa. Aí os filhos também vão ficar. Olha só. Aí, passa outro domingo. Então vamos para outro canto. Vamos. Mas e a igreja? Não, depois nós vai. Estou dando só um exemplo aqui. Dizem que influencia. E muito. Agora, se ele levanta e fala assim, hoje nós vamos na igreja. Não, tudo bem, vamos arrumar os meninos, nós vamos na igreja. E a família segue para a igreja. Sabe que aplicando o que nós estamos refletindo aqui, que a postura dos 3 de fidelidade influenciou a Babilônia. Nós podemos influenciar a nossa família ou desviar a nossa família do foco de Deus. Sabia? Nós, com a nossa postura de fidelidade a Deus, nós podemos influenciar a nossa família. Eu conheço família que o pai foi parando de servir a Deus, esfriando um pouquinho, foi tirando, parando, aí a esposa acompanhou também, aí os filhos seguiu a mesma situação, porque nós somos espelho, não é? Na nossa casa, e aí todo mundo parou. Aí daí a pouco um filho começa a cair para uma droga, outro começa a beber, outro ia para a igreja, agora ele quer ir para a balada, quer ir para outros cantos. Sabe por quê? Porque o chefe de família, em vez de manter fiel a Deus, ele foi abrindo precedente, sabe? Foi deixando o pecado entrar, distanciando de Deus, e a família destruiu. Precisamos de manter a nossa postura de fiéis a Deus. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande para com nossos familiares. As leis, queridos, que têm saído nos últimos dias, os ensinos, não generalizando também, porque tem gente que escuta e fala assim, mas não é todas, não é mesmo não. Escolas, ensinos, se você for pesquisar, em algumas escolas, o que eles estão ensinando para os nossos filhos, você fica estarrecido. Por quê? O desafio que temos a cada dia é manter fiéis. Tinha uma pessoa conhecida, que a professora mandou o filho fazer um trabalho, que aquele trabalho contrariava os princípios de Deus. Isso aqui. E aí a professora falou assim, olha, se não fizer vai perder os pontos. E agora? Não, vamos deixar fazer, não pode perder os pontos. Cada um é cada um. Vou fazer o trabalho. Mas o filho recebeu aquilo como, mas espera aí. Não, faz, o que tem? Agora, aquele não vai fazer. Por quê? Mas... Aí as pessoas usam essa frase assim, mas é lei, irmão, a gente tem que obedecer. Tem que obedecer mesmo. Tem que obedecer. Olha aqui no versículo 28 aí, que eu até grifei na minha Bíblia aqui, ó. O que Nabucodonosor falou, reconhecendo a fidelidade desses 3 homens? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha o que o rei fala. Violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem e nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Então ele diz assim, eles confiaram no Senhor, eles violaram a palavra do rei, eles desobedeceram a lei que eu coloquei, preferindo obedecer ao Deus que eles confiam. Essa foi a preferência. Há situações surgindo que nós, como igreja do Senhor, se não mantermos a nossa postura de fidelidade, o sistema vai nos engolir, meus irmãos.
vai nos engolir. Vão tentar calar nossa boca de todo jeito. Aí cabe a você, se você está preparado para isso aqui, que ele diz, preferindo entregar os seus corpos, para não servirem e nem adorarem outro Deus, senão o seu Deus. Preferirem entregar. Nesse tempo, que as pregações não é de entregar, é de receber. Não é de doar, é de somar. Não é de deixar, é de ganhar. Nesse tempo que as pregações têm sido vitória atrás de vitória. Mas vai chegar um tempo que a igreja do Senhor vai viver os milagres da postura de terem fidelidade ao nosso Deus. E não está longe, não. Não está longe de nós, como cristãos, começarmos a ver as coisas apertarem cada dia mais na nossa vida. E nós temos que decidir agora, estarmos sempre firmes na presença do Senhor. E para mim concluir aqui, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, como tem sido a sua vida diante de Deus? Como tem sido a sua postura diante da palavra do Senhor? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você orasse a Deus e apresentasse a sua vida diante do Senhor. Sabe? As pressões que a gente tem sofrido e vai sofrer mais. Quanto mais fiéis nós nos posicionarmos, mais perseguição nós teremos. Se os três se prostrar diante daquela imagem, teria evitado tanta perseguição, mas eles teriam desagradado o coração do Senhor. Nesse tempo que nós temos vivido, irmãos, é um tempo confuso, um tempo de muita discussão, mas nós precisamos de pensar sobre isso nessa noite. Nossa fidelidade a Deus, nossa integridade ao Senhor. O Senhor nos livra da fornalha, o Senhor nos guarda, mas Ele espera de nós uma postura diferente, uma fidelidade condicional, que você possa nessa noite fechar os seus olhos e abrir o seu coração e falar com o Senhor. Ó Deus, nessa noite, diante da sua bendita palavra, nós observamos aqui que o Senhor carimbou a postura dos três, o Senhor aprovou a postura deles, ao ponto do Senhor entrar na fornalha e guardá-los do fogo. Mas se o Senhor não guardasse, certamente eles iam manter a mesma postura de fidelidade ao Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós oramos por nós aqui nesse lugar. Nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê também dessa fé. Essa fé que esses três homens teve, ao ponto de entregarem os seus corpos para ser queimados, do que negar o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Quantas vezes a gente tem negado o Senhor por muito menos? Quantas vezes a gente tem deixado o Senhor por muito menos? Tem desistido do Senhor por muito menos? Mas nessa noite nós oramos por nós e pedimos, eu te peço, como aquele que está aqui, também pedindo, Senhor, cria em mim esse coração voltado para o Senhor, cria em mim essa fé, coloca essa fé no meu coração. Eu preciso lá na faculdade manter uma postura de cristão. Ó Deus, quando o sistema vem contra a sua verdade, contra os ensinamentos, muitas das vezes, até mesmo nesse campo, tem sido atacada, a fé tem sido atacada, Senhor. Quantas pessoas têm entrado nas faculdades e têm esfriado a sua fé? Alguns entrado para o ateísmo,
Alguns, Senhor, realmente afastando totalmente da verdade do Senhor, mas nós oramos nessa noite a Ti, e pedimos ao Senhor que venha envolver a nossa vida nessa noite aqui, venha despertar o nosso coração, venha acender essa confiança no Senhor que nós devemos ter todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor, representar bem o Seu nome, onde estivermos, lá no nosso trabalho, Senhor, lá nas nossas ocupações, nos nossos negócios. Nós queremos, ó Deus, ó Pai, não para aparecer, mas que o nome do Senhor seja exaltado. Nós queremos ter uma postura fiel, por mais que essa palavra tenha saído de moda no nosso tempo, mas nós sabemos que nos céus essa palavra continua. O Senhor continua esperando de nós uma postura de fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Nós oramos. Senhor, nós sabemos como que é difícil viver um mundo corrupto e ser fiel. Nós sabemos como é difícil trabalhar em um mundo corrupto e manter uma fidelidade nos negócios, no casamento, nas coisas. Mas como homens e mulheres de Deus, nós estamos decididos a ser fiéis ao Senhor. Cria em nós, ó Deus, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, em nome de Jesus.